Deixa eu me apresentar primeiramente. O tempo é muito curto. Para quem gosta de falar, é muito difícil. 15, 20 minutos é muito difícil. Principalmente falar de um dos principais fabricantes de módulos do Brasil e do mundo. Tá? Mas vamos lá, deixa eu me apresentar primeiramente. Sou Ricardo Marquezini, sou responsável da Ryzen no Brasil já há aproximadamente quase 3 anos. Tá? E aí nos próximos slides eu vou mostrar um pouquinho sobre a Ryzen. Mas isso, de forma geral, já estou há 3 anos e a Ryzen já está aqui há muito mais tempo que eu. A Ryzen é mais conhecida do que o próprio Marquezini, hein? Para vocês terem ideia. Mas vamos lá. Vou tentar ser o mais sucinto possível para a gente economizar tempo e falar um pouquinho da empresa e principalmente de tecnologia e qualidade. Tá? Se eu estiver falando muito rápido, me perdoe, mas eu quero ocupar bastante o tempo e mostrar bastante para vocês sobre Ryzen e tecnologia. Então, eu vou até ficar desse lado aqui, tá? Para eu não tampar nada aqui da visão de vocês. Vamos lá, a Ryzen, ela é uma das principais fabricantes de módulos do mundo, como eu comentei. Nós temos aproximadamente 30 gigawatt-pico em produção de módulos fotovoltaicos e 21 gigawatt-pico em produção de células fotovoltaicas. Então a Ryzen, como alguns fabricantes também já comentou, né, a Ryzen ela tem praticamente toda a cadeia produtiva do módulo fotovoltaico. Né, e a Ryzen ainda tem até a própria produção de polissilício. Nós temos uma fábrica de polissilício, não somos autossuficientes, tá, em polissilício, mas eu diria que nós estamos expandindo cada vez mais, né, a produção de polissilício para, enfim, no futuro sermos autossuficientes. E, se tratando de módulo, né, quanto mais nós termos uma cadeia verticalizada na produção, melhor é. A gente não tem certos problemas, né, que acontecem bastante no mercado para quem conhece, né, problemas de terceiros, né, falta de vidro ou problema de preço que aumenta muito na questão do silício, entre outros insumos. E aí, seguindo aí, a Ryzen é uma empresa muito grande, tem mais de 10 mil funcionários em 5 unidades fabris, mais de 10 mil clientes em mais de 50 países. A Ryzen é uma empresa, e vocês vão ver aqui nos próximos slides, é uma empresa que investe muito em tecnologia. Tá? Então, 2 anos atrás, eu lembro bem dos números, a Ryzen investiu 630 milhões de reais só em P&D, e o ano passado investiu 860 milhões de reais em P&D. Tá? É uma empresa aí que tem um faturamento aproximadamente de 14 bilhões de reais. Como eu comentei, né, a Ryzen tem 5 unidades fabris, a 6ª unidade fabril é aquela de polissilício, né, e eu ia achar bom, enfim, e são 4 unidades fabris na China para produção de células e módulos fotovoltaicos e 1 na Malásia. A Malásia foi a última a ser construída, ela tem uma particularidade, é a fábrica que nós utilizamos principalmente para fornecer módulos para os Estados Unidos, né, para a América do Norte, né, uma vez que tem aquela guerra comercial entre ambos países, China e Estados Unidos. Até o final do ano eu mostrei para vocês uma capacidade fabril de módulos 30 gigawatt-pico até final de 2022. Porém, né, fabricante de módulo está sempre em expansão em termos de capacidade fabril. Até final de 2023 a gente vai alcançar 45 gigawatt-pico em produção de módulos fotovoltaicos e 33 gigawatt-pico em produção de células fotovoltaicas. Falando um pouquinho da Ryzen, de forma geral, né, que posição que ela está em termos globais, tá? Então aqui, como muitos já falaram para vocês sobre a Bloomberg, isso é importante, né? A Bloomberg é a instituição mais renomada hoje que tem para o segmento de solar, em termos de qualificação e categorias de saúde financeira, bancabilidade. Então, se a gente pegar as principais, eu ressalto bastante isso, eu deixo até os nomes, né, dos principais concorrentes lá, que são os principais concorrentes e os maiores fabricantes de módulos. Então, a Ryzen, globalmente falando, é a 5ª maior fabricante de módulo do mundo. Tá? Nessa data da Bloomberg, que ela divulgou o report, o relatório, isso em novembro 22 de novembro, nós estávamos numa capacidade de produção de módulos de 29,2. E aí, como eu comentei, até o final do ano passado, nós completamos 30. Tá? E aí, se a gente pegar, né, o ranking Tier 1 da Bloomberg,
Isso, né, ressalto que é bancabilidade, isso não é qualidade de módulo, é importante ressaltar isso, tá, pessoal? Porque se a gente pegar aqui a lista da Bloomberg, nós vamos ter mais ou menos 50 empresas ranqueadas como Tier 1, ou seja, tem uma capacidade financeira suficiente para honrar contratos com clientes. Porém, nem todas têm capacidade e qualidade para entregar um bom produto para o cliente. E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês o porquê. E aí, falando do mercado brasileiro, tá? E eu ainda saiu essa semana a publicação, por exemplo, da Greener, né? Acabou não dando tempo porque eu mandei essa apresentação antes, mas aí eu coloquei aqui, ó, 2 anos, 2020 e 2021. E aí vocês podem ver que 2020 a Ryzen, ela forneceu 797 mega de módulos fotovoltaicos para o mercado brasileiro. Nós alcançamos aí a 3ª posição, tendo 17% do market share local. Tá? O ano retrasado, 2021, nós alcançamos a 2ª posição, fornecendo 1,5 giga em módulos fotovoltaicos. O ano passado foi por volta de 1,6 a 1,7 giga de módulos fotovoltaicos. O que eu quero dizer com isso? A Ryzen é uma empresa muito forte no mercado brasileiro. A gente já vem aí aproximadamente há 5, 6 anos como um dos 3 principais fabricantes de módulos do Brasil. Tá? Isso mostra que o módulo da Ryzen é um módulo. Se a gente vende bastante, é porque realmente tem mercado e os clientes gostam. Né? Então mostra para vocês que realmente nós somos muito fortes em termos de produto, qualidade e fornecimento aqui no mercado brasileiro. Vamos seguir. Essa é a família, esses são os módulos da Ryzen. Então, né, a pauta da minha apresentação aqui é falar principalmente tecnologia, né? Esses são os módulos, nós temos módulos desde 410 watt-pico até dentro da linha Titan, né, da linha Titan. A gente tem módulos até 660 watt-pico, né? E também tem uma outra linha aqui, que é Hyper-IO, que eu vou comentar um pouquinho para vocês. Importante ressaltar o seguinte, módulo hoje mais popular que nós temos no Brasil é o quê? Monocristalino, P-Type. São os módulos da linha Titan. Temos uma outra tecnologia superior, que é o quê? O TOPCon com célula tipo N. Também temos essa tecnologia. Só que vamos um pouquinho mais além. E aí, repito o que eu falei lá atrás. Nós, Ryzen, investimos muito em tecnologia. E aí nós temos uma 3ª tecnologia que hoje pouquíssimos fabricantes têm, que é o heterojunção. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês o que quer dizer isso. Bom, ouvir outros fabricantes é importante ressaltar que, vamos lá, não é porque o fabricante é Tier 1 que ele tem qualidade de módulo, ele tem qualidade de produto. É importante ressaltar isso. Por quê? Porque não é porque você vai comprar um produto Tier 1 ou de um fabricante Tier 1 que você vai ter um produto de qualidade. Isso não significa qualidade, tá? O que significa qualidade? São as certificações de outras instituições, tá? Que a empresa vai, testa o módulo nessas instituições e é certificado por essas instituições. Tem EUPD, tem Pivel, tem Retec, tem algumas, mas é importante ressaltar isso. Quando vocês comprarem um módulo de um fabricante, né, via um distribuidor, até mesmo diretamente, é importante ressaltar e verificar quais módulos têm esse tipo de certificação, porque são esses módulos que são de qualidade. Isso é importante ressaltar. E aí eu vou até abrir um aspas aqui, né? Eu ouvi a apresentação do Eduardo da Jinko, né? E eu também tenho algumas experiências. Como eu já falei, eu estou há aproximadamente 3 anos na Ryzen, e assim, eu vou dar apenas um exemplo que eu obtive de um cliente, né? De uma usina de aproximadamente agora 4 anos atrás, de mais ou menos 2,5 MB de solo. Tá? Eles estão tendo que trocar todos os módulos dessa usina, por quê? Porque o módulo simplesmente depois de 3 anos, porque isso foi o ano passado, no início do ano passado, que ele me mostrou inclusive foto, que empenou o módulo, perdeu a vedação e vários módulos tinham várias largatixas entre o vidro e a célula. Simples assim. Então, assim, é importantíssimo buscar um produto de qualidade. Até mesmo porque
Uma usina, ela tem que durar 30 anos. O módulo ele tem que durar 30 anos. Como que você vai comprar um produto por ser um pouquinho mais barato sem ter qualidade? Daqui poucos anos você vai ter que trocar. É importantíssimo a questão da qualidade. Vamos seguir, pessoal. Aí são as diversas certificações globais, né? E aí tem Inmetro, tem Pivel, entre outras. E aí falar um pouquinho de célula, tá? Isso eu acho que é importante ressaltar, principalmente em geração distribuída e geração centralizada. Vamos lá. A Ryzen, ela produz células de 210 milímetros, né? Mas aí vocês me perguntam, pô, Marquezine, o que quer dizer? O que quer dizer isso? Qual que é a diferença? Hoje, praticamente, no mercado, nós temos células de 210 e 182 milímetros, tá? E aí, qual que é a diferença? Simples. Num único cristal, uma célula de 210 milímetros, quanto maior a célula, maior a eficiência. Quanto maior a célula, menor o LCOE ou BOS. O que quer dizer isso? Simples, o retorno de investimento da sua usina é mais rápido. Simples assim. E por quê? Vou dar um exemplo na questão de geração distribuída. Módulos com células de 210 milímetros, a corrente é alta, a tensão é baixa. Módulos com células de 182 é o inverso. A tensão é alta, a corrente é baixa. Numa string e de um inversor que é limitado a 1.500 volts, você consegue colocar mais módulos com células de 210 do que com 182. Simples assim. E eu não estou falando pouco, eu estou falando aproximadamente 5, 6 módulos a mais por string. Isso o que quer dizer? Você tem menos inversores, você tem menos cabo, você tem menos terreno, serviço, instalação, etc. Vou correr porque o colega já terminou. Outro ponto importante, esse é um estudo que a China fez. Módulos com células de 210 versus módulos com células de 182. Simples, você tem 5% de redução de estrutura, 9% de fundação, 4% de cabos, 10% de skid com inversor, 4% de mão de obra de instalação, 14% a menos de quantidade de módulos. Tá? Esse é o estudo que eles fizeram na China, para vocês terem ideia, a diferença de redução de CAPEX, de investimento. O seu retorno de investimento é mais rápido. E aí, mostrando aqui, célula maior, o que você tem? Você tem menos células, você tem menos células, porém você tem mais área útil de geração. Porque entre uma célula e outra, você perde aquela área. É uma área inútil e você deixa de gerar. E nós estamos falando aproximadamente de 8,4% a mais de geração no módulo de célula de 210 milímetros versus 182. Vamos lá, vamos seguir. Isso daqui, ó, é tecnologia de módulos, tá? Para quem já conhece, já vem há um tempo do mercado, é o PERC, o famoso monocristalino, policristalino que tinha lá atrás. Depois veio a tecnologia TOPCon com célula tipo N. Nós temos também, importante ressaltar, terceira tecnologia que veio depois do TOPCon e veio depois aqui no Brasil, não em outros lugares, que é o heterojunção. E a quarta tecnologia, que é o IBC. Essa é uma tecnologia que já existe, entre aspas, tá? Mas ainda imatura. Por quê? Ainda não tem como produzi-la em larga escala. E aí, hoje, então, que nós temos mais de tecnológico no mercado em termos de módulos é o quê? Heterojunção. E o porquê disso? Vamos lá, vou mostrar rapidamente para vocês que o meu tempo já está muito apertado. Primeiro lá, bifacialidade, módulos bifaciais. Enquanto os módulos P-Type e TOPCon eles estão com uma bifacialidade, um fator de bifacialidade aproximadamente de 70%, o heterojunção ele vai para 85%. 85%. Essa é a linha de produtos heterojunção que a Ryzen tem. Quero ressaltar o seguinte, tá? A Ryzen é líder nessa produção e fornecimento desse módulo heterojunção há 3 anos na Europa e na China, tá? Heterojunção nada mais é que, vamos lá, monocristalino P-Type, células P-Type e o N-Type do TOPCon são células fabricadas com silício cristalino. O heterojunção é um mix, ele é um silício cristalino com uma camada de silício diamorfo. Tá? Essa é uma tecnologia que foi desenvolvida pela Sanyo lá na década de 80. Depois a Panasonic comprou a Sanyo, eles patentearam, ficaram muito tempo com essa tecnologia. Aproximadamente em 2018, quando acabou a patente, a Ryzen resolveu investir nessa tecnologia. Em 2019, começamos a fabricar em larga escala e fornecer para a Europa e para a China. Há 3 anos, a Ryzen é líder em produção e fornecimento desse tipo de módulo. E aí eu mostro por que esse módulo
tem hoje a melhor tecnologia, o melhor produto e melhor eficiência para os clientes que hoje compram esse produto. Vamos lá, rapidamente. Ressalto que, assim, são módulos que chegam a 700 watt-pico, tá, pessoal? Módulos com células 182, importante ressaltar que não passa de 600, 610, tá? O nosso P-Type chega a 660 e o nosso heterojunção chega a 700 watt-pico. Vamos lá. Ponto importante, o porquê que o módulo ele tem uma maior eficiência. Todos os módulos P-Type e o N-Type Topcon, ele tem uma espessura de wafer, a bolacha, como muitos falaram, de 150 micrômetros. O nosso heterojunção, ele tem 120 micrômetros, estamos até o meio do ano vamos chegar a 100 micrômetros e a ideia da parte técnica é chegar a 80 micrômetros até o final do ano. E aí vão me perguntar, pô, Marquezini, por quê? Qual o objetivo disso? Simples. Primeiro, nós temos com isso 30% de redução de emissão de carbono. Estamos falando de sustentabilidade, certo? Energia limpa, energia verde, 30% de redução de emissão de carbono. Segundo ponto, eficiência da célula. E aqui no gráfico você vê perfeitamente que quanto mais fino o wafer, quanto menos espesso o wafer, maior a eficiência. Como eu comentei, hoje, todos os módulos de mercado eles estão com 150 micrômetros. O nosso está com 120, vamos chegar a 100, e o objetivo até o final do ano é chegar a 80. E nesse gráfico vocês podem ver facilmente a eficiência dessa célula. Do wafer que, consequentemente, vem a célula. Primeiro ponto eu mostrei para vocês. Segundo ponto é o seguinte, módulos de M12, conhecido como M12 no mercado, são módulos com células de 210 milímetros, tá? Tem aproximadamente 600 pontos de contatos elétricos entre o wafer, a célula e os módulos, tá? Isso quer dizer, a gente aproveita muito cada ponto de geração do wafer, da célula de geração de energia. Nós estamos captando essa energia e enviando para a rede. No heterojunção, a gente dobra esse número de pontos elétricos. A gente sai de 600 e vamos para 1.200 pontos, justamente para aproveitar cada vez mais a geração de energia. Vamos lá que alguém... Tem gente querendo me expulsar aqui, mas tem mais poucos slides. Esse é um outro ponto, coeficiente de temperatura, importante muitos saberem. Quem não sabe, porque isso é bastante conhecido no mercado. Wafer, célula, ela é muito sensitiva a extremas temperaturas. No Brasil, vamos falar de extremas temperaturas positivas. Facilmente, por exemplo, do meio do Brasil, região do Sudeste para cima, período da tarde, o módulo ele chega em cima da placa 60, 65 graus Celsius. E aí o que acontece? Cada módulo, cada tecnologia tem um coeficiente de temperatura. Nós estamos falando do P-Type a 0,34. Tem concorrente que eu já vi, inclusive da própria Jinko está com 0,29 o Topcon. Olha o heterojunção lá, 0,24. O que quer dizer isso? Olha no gráfico lá. A 65 graus Celsius, nós estamos falando de uma geração do P-Type 86%. O Topcon, ele sobe um pouquinho, porque tem uns que é 0,29, 0,30, ele vai mais ou menos para 87,5. Olha o heterojunção, ele vai gerar mais de 90% de energia em extremas temperaturas. Outro ponto importante, no P-Type, nós estamos falando de uma degradação por ano de 0,45. No Topcon, pessoal, eu falo com propriedade sobre o Topcon, porque nós também temos Topcon, tá? O Topcon, a degradação dele é 0,4. Já o heterojunção, a degradação é 0,25. Ou seja, ao longo dos 30 anos, a geração de energia do heterojunção, ele passa de 90%. E um último ponto para mostrar para vocês é o custo de transporte. Então, se a gente pegar lá um Topcon com células de 182, a gente traz em um container 302,5 kW. O nosso heterojunção, a gente traz 390,6 kW. O que isso quer dizer? Simples. 23% a menos no custo do frete marítimo, frete terrestre e nos custos aduaneiros.
23% a menos. Então, para mostrar para vocês que a Ryzen realmente investe muito em tecnologia. Por exemplo, os módulos da Ryzen a gente consegue fabricar estrutura também com liga de aço de alta resistência. Isso é uma tecnologia patenteada pela Ryzen. Ninguém tem. Ninguém tem. Isso para mostrar para vocês que a Ryzen investe muito em tecnologia. Pessoal, vou estar aqui depois junto com vocês, a gente vai tomar uma cerveja. Falei rápido porque a apresentação é um pouquinho longa, mas estou aqui para sanar qualquer dúvida que vocês venham a ter. Tá bom? Obrigado pela atenção.